capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O Sermão do Monte. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, porque por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão: Racá, será levado ao tribunal, e qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entre em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário se entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Foi dito também: aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar-lhe a ela
uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim e o teu não, não, o que passar disso vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Comentário do capítulo 5 de Mateus. A King James, de 1611, traz a expressão inglesa blessed, abençoado, bendito, muito feliz, que foi adotada pela maioria das traduções em todo o mundo, inclusive pelas mais modernas. Bem-aventurados transmite melhor a ideia do original grego Makarios, referindo-se a uma felicidade que excede as circunstâncias, que tem a ver com o profundo sentimento de paz e alegria que todos os que foram abençoados com a salvação em Cristo e seu reino devem sentir e desfrutar, mesmo em meio às aflições cotidianas. Esse discurso, conhecido como Sermão do Monte, é o primeiro dos 5 grandes temas tratados por Jesus. Mateus 5 a 7, Mateus 10, 13, 18 e em Mateus 24 e 25. São ensinos primeiramente dirigidos aos discípulos convertidos que desejam proclamar ao mundo sua fé em Jesus Cristo. A expressão original, abre a boca, significa que Jesus passou a falar mais alto para que pudesse ser ouvido pelas demais pessoas ao redor. A proclamação do reino dos céus é o ponto central da pregação de Jesus. Essa expressão vem do hebraico malekut, samaim. A King James traduz como reino do céu, mas tanto a palavra grega Uranus como a hebraica Shamaim estão no plural, céus, e têm o mesmo sentido de reino de Deus. Os judeus, por respeito, não mencionavam o nome de Deus e por isso Mateus, sensível a esse dado cultural, chamou o reino de Deus de reino dos céus. O ser humano não tem em si mesmo força moral e ética para viver como Deus ordena. Por isso, Jesus Cristo, que viveu essa plenitude de vida espiritual na terra e venceu o mundo, vem na forma do Espírito Santo habitar na alma humana para ajudar-nos a viver uma nova vida, com uma nova mentalidade, como cidadãos do seu reino dirigidos por Deus. A plenitude desta vida espiritual se dará no futuro.
A primeira estocada de Jesus atinge diretamente o coração arrogante e presunçoso. Jesus conhecia bem os ensinos dos escribas e fariseus. Quem cumpre toda a lei com exatidão é rico no Altíssimo. Quem, além disso, observa literalmente a Alachá, série de tradições judaicas transmitidas pelos pais de geração a geração, será ainda mais rico. Jesus não estava dizendo que não há bênção em obedecer à lei, mas sim que um coração soberbo e orgulhoso por cumprir ordenanças e preceitos não poderá entrar, viver com amor, paz, alegria e liberdade no reino de Deus. Assim, pobres em espírito não é uma contradição, nem se refere a pessoas tímidas ou sem poder econômico. Significa sim que o discípulo seguidor de Jesus, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, conhece suas limitações e fraquezas e reconhece que sem a graça do Senhor é impossível viver a vida cristã e que por isso não tem qualquer motivo para se orgulhar, pois o reino dos céus é também uma dádiva aos quebrantados, humildes e arrependidos. E não pode ser alcançado através de qualquer esforço, barganha ou talento humano. Reino dos céus é o domínio de Deus sobre toda a criação, as pessoas e o mundo, tanto no presente como no futuro. Às vezes, refere-se também a um lugar e uma vida futura com Deus, como está em 2 Timóteo 4,18. A King James traz aqui a palavra inglesa meek, que pode ser traduzida como pacífico, gentil, brando, suave, amável, manso, dócil, submisso, resignado. Entretanto, a palavra humilde é mais fiel ao sentido original do termo em grego e comunica melhor em português a ideia dessa qualidade cristã. Defender a justiça com paciência e sem amargura, entregando lutas e desafios ao Senhor, que tudo julga retamente. Esse caráter cristão, moldado pelo Espírito Santo, nos capacita a perseverar na fé em Cristo, ainda que em meio às injustiças, ofensas e falta de reconhecimento neste mundo. A promessa é nada menos do que a terra por herança. Aqueles que aceitam perder algumas coisas nessa terra e neste tempo, mantendo uma fé serena no Senhor, serão os reis de toda a terra no futuro, como está em Apocalipse 5, versículo 9 a 14. Pois já vivem no presente como cidadãos do reino. Seres humanos esses cujas vidas estão sendo transformadas pelo Espírito Santo e cujos frutos de caráter lhes conferem a bênção de serem conhecidos como bem-aventurados, muito felizes. A lei e os profetas representavam a totalidade do Antigo Testamento, que incluía os escritos de Salmos 78, 12 a 16, é um exemplo desses escritos e se refere a Êxodo 7 a 12 e Números 13 e 22, que fazem parte da terceira seção da Bíblia hebraica. Jesus é o cumprimento das profecias sobre a vinda do Messias e seu reino. Ao mesmo tempo, ele foi o único ser humano a cumprir de maneira plena e fiel a essência da vontade de Deus, não se limitando a uma obediência apenas religiosa, formal e exterior. Jesus levou seu amor pelo Pai e pela humanidade às últimas consequências e enfatizou que toda a palavra de Deus se cumprirá. Nem a menor letra do alfabeto hebraico, Yod, em grego Iota, que corresponde à letra I em português, nem mesmo o menor sinal gráfico, pequeno traço, que serve para distinguir certas letras hebraicas e que pode alterar o sentido de uma expressão, serão suprimidos das Sagradas Escrituras. Jesus usa essa bem elaborada hipérbole para evidenciar a veracidade e a autoridade da palavra de Deus até o final dos tempos. As próprias Escrituras testemunham acerca de Jesus de Nazaré como Filho de Deus, Messias, Cristo, Rei dos
dos reis, Senhor do universo, nosso Salvador para toda a eternidade. Jesus desejava que os doutores da lei observassem essa verdade nas Escrituras, uma vez que o povo já estava aceitando que Jesus Cristo era o Messias, pelas obras que realizava e o poder de suas palavras. Jesus toma como exemplo a situação mais drástica da lei, a morte, para demonstrar o que significa compreender e obedecer ao espírito da lei e não apenas à letra. Ou seja, uma vida no sentido mais amplo e saudável dos mandamentos de Deus, em vez da interpretação meramente externa e restrita, feita pela tradição rabínica. A Bíblia King James traz a palavra murder, assassinar, pois os verbos em hebraico e grego usados neste texto, em Êxodo 20:13, têm especificamente esse sentido claro. Jesus demonstra como entender o sentido mais abrangente da lei ao relacionar o pecado de tirar a vida de alguém, assassinato, com erros aparentemente menos graves, como irar-se contra um irmão ou insultar alguém. A Bíblia King James e as versões de Almeida acrescentam sem motivo se irar. Entretanto, os mais antigos e melhores originais gregos não trazem essa expressão. Jesus revela que a ofensa verbal está no mesmo nível de um assassinato. Raká era uma antiga expressão aramaica, reká, que originou a palavra hebraica requim, usada no tempo dos juízes, para indicar pessoas de mau caráter, levianas e traidoras. De maneira curiosa, essa era a expressão frequentemente usada na tradição rabínica associada ao vocábulo nabal, nécio, para se referir aos insensatos e sem sabedoria. Já a palavra grega mori, traduzida em algumas versões como louco, tem sua origem na expressão hebraica moré, desgraçado, alguém que por não crer em Deus merecia o inferno. O cerne do ensino de Jesus está em que o pecado que leva alguém a ofender outra pessoa é o mesmo que motiva o assassinato. O vocábulo grego sinédrio, cujo correspondente hebraico é senhadrim, refere-se ao mais alto tribunal dos judeus que se reunia em Jerusalém. A Bíblia King James traduziu o termo para o inglês côncil, conselho, por se tratar da reunião dos sábios que julgavam as causas do povo. Sinédrio deu origem à expressão grega presbiterium, que significa corpo de anciãos, e Jerúsia, senado. A expressão fogo do inferno tem a ver com o vale de Inom, em hebraico Inom, que deu origem ao nome grego do lugar Gena. Durante o reinado dos perversos Acás e Manassés, sacrifícios humanos aos deuses Amonita, Maloque foram realizados em Gena. Josias profanou o vale por causa das oferendas pagãs que realizou naquele lugar. Com o passar do tempo, esse vale se transformou num grande depósito de lixo constantemente em chamas, o que fez a palavra Gena significar o lugar dos perdidos, imprestáveis e destinados ao fogo que nunca se apaga. Graças a Jesus, temos a bênção do perdão à nossa disposição. Não fosse essa graça, seríamos todos consumidos pela lei. Os cristãos devem então perdoar tudo e a todos, pedir perdão e procurar a paz com todos aqueles que se sentirem ofendidos com alguma de suas atitudes. Jesus não entra no mérito se o cristão está certo ou não, apenas ordena que a reconciliação seja promovida o mais rápido possível e que a iniciativa seja sempre da parte daquele que crê em Deus. Jesus usa o exemplo do judeu religioso e temente ao Senhor em um de seus atos mais sublimes, o sacrifício oferecido a Deus de acordo com a lei mosaica, para ensinar que não pode haver culto, oração ou oferta maior do que um coração limpo, sincero,
humilde, perdoador e em paz com Deus e com os seus semelhantes. Em seguida, por meio de uma parábola, Jesus exorta os cristãos que estão em demanda com alguém a que se apressem a negociar um acordo e estabeleçam a paz, antes que a questão se prolongue demais e acabe na justiça, onde não há misericórdia, apenas a lei. No Antigo Testamento, juramentos em nome do Senhor eram obrigatórios em determinadas ocasiões, quando a palavra necessitava de um fiador idôneo ou mesmo diante de um voto. A quebra da palavra empenhada era um ato sujeito apenas da lei. Deus era e é o juiz onisciente de toda a falsidade, tão certo como o Senhor vive. 1 Samuel 14:39. Essa ênfase na santidade dos votos ocorria devido à falsidade costumeira entre as pessoas em seus acordos cotidianos. Jesus ensina que o verdadeiro cristão deve ser autêntico e sincero em suas afirmações, afastando-se de toda ambiguidade e falsidade comuns neste mundo controlado pelas forças do diabo. Jesus trabalha as questões universais do direito. De fato, toda a humanidade participa de um grande julgamento envolvendo todos os povos de todos os tempos, no qual Cristo é o nosso advogado e garantia absoluta. Jesus começa citando a antiga lei da retaliação em Levítico 24:20. Entre os judeus, na época de Jesus, o ato de bater na face direita de alguém com as costas da mão era um insulto e uma provocação, não exatamente uma agressão. O insulto poderia revidar ou ir ao tribunal pleitear uma punição em dinheiro pela ofensa. Jesus exorta seus discípulos a oferecer a outra face em sinal de paz e disposição para um acordo. A próxima ilustração tem a ver com as leis dos fariseus. Um credor tinha o direito de exigir a túnica do devedor por uma dívida não paga. Quando não a recebia por bem, tinha o direito de exigi-la por meio de um processo jurídico. Mas, de acordo com Deuteronômio 24, 10-13, deveria ceder a roupa ao dono, conforme suas necessidades diárias de uso. Diante dessas questões jurídicas mesquinhas, Jesus exorta os discípulos a serem altruístas. Se credores, a desistir do penhor, se devedores, a dar além do devido, entregando também a capa que era vestida sobre a túnica. Para o discípulo de Jesus, o direito jurídico já foi abolido na cruz. A nova ordem é a lei do amor em Cristo. Outra metáfora de Jesus reforça essa ideia. Tem a ver com um costume judaico de se pedir a companhia de alguém numa viagem pelas perigosas estradas da época. Quando alguém se negava e acontecia um crime, essa pessoa era responsabilizada pela sua comunidade local por não ter atendido ao pedido do viajante. O verbo grego traduzido aqui por forçar advém de uma antiga palavra persa que significa recrutar à força. Curiosamente, é a mesma palavra que aparece no final deste livro, em Mateus 27:32, quando os soldados romanos recrutam à força Simão para ajudar Jesus a carregar sua cruz. Os fariseus haviam imposto uma lei. Devemos acompanhar somente a outro fariseu. Não devemos caminhar com os incrédulos. Jesus, entretanto, vai além e ensina que seus discípulos, ao serem solicitados por qualquer viajante a andar 1.609 metros, uma milha, devem graciosamente estar prontos para caminhar em sua companhia por mais de 3 quilômetros, 2 milhas, ou seja, exceder em amor, graça e misericórdia ao que pede a lei. O termo publicano, palavra latina, com origem no grego telonês, denominava um coletor de impostos a serviço do Império Romano. Esses homens eram odiados por causa da impiedade com que exploravam o povo. Para os judeus, o publicano era imundo, pois estava sempre em contato com os gentios. A palavra publicano tornou-se sinônimo de egoísmo, desonestidade, falsidade, impiedade e incredulidade. Gentios,
em grego goim e do grego etnokoi, ou helenês, traduzido pela Vulgata em latim como gentiles, era um termo geral para significar nações. Entretanto, na época de Jesus, esse termo era usado pelos judeus para se referir em tom discriminatório e preconceituoso a todas as pessoas que não fossem israelenses. Para os mestres e doutores da lei, os gentios eram idólatras, imorais e pecadores. Um judeu chamado de gentio significava um publicano, ou seja, uma pessoa impura, incrédula, mau caráter, inescrupulosa, impiedosa e digna de todo desprezo. Jesus resgata o valor real dos gentios, das nações, e convida a todos para seu reino. Jesus conclui essa parte do seu ensino revelando o segredo da ética cristã. O amor deve fazer muito mais do que a obrigação. Este foi o testemunho de Cristo e este deve ser o objetivo maior dos cristãos. Buscar o amor perfeito do Pai e agir assim, como filhos amados de Deus, para que outros vejam a luz de Cristo e sejam libertos das trevas deste mundo.